Olá, eu me chamo Aline, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras da UniOeste. Olá, eu sou Érica Lima e sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras da UniOeste. Olá, meu nome é Vitória e eu também sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras no nível de mestrado. Nós vamos apresentar hoje, então, nosso trabalho intitulado Norte não é com M, entre dizeres e sentidos sobre o norte do país. Um trabalho, então, escrito no Simpósio 5, nomeado Implicações Materiais na Cidade. Nós começamos pela introdução, e o nosso trabalho tem como proposta principal apresentar um gesto analítico a respeito do funcionamento do discurso sobre a região norte do Brasil, materializado na letra da música Belém, Pará, Brasil, interpretada pela banda Mosaico de Ravenna na década de 80. Essa composição é constituída por dizeres sobre a cidade de Belém, que interseccionam sentidos sobre o norte do país e também de seus habitantes. Nosso objetivo principal é compreender como que o poético faz ecoar sentidos que ressoam de falas sobre o norte a partir de uma memória que se tem sobre a Amazônia. A metodologia do nosso texto adota a perspectiva teórica metodológica da análise de discurso peirceatiana, e é a partir desse gesto teórico tão singular que nós adentramos também o espaço cidade em circulação na canção, como um corpo significativo, segundo Annie Orlandi, um lugar social no qual o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade de tal modo que o destino de um não se separa do destino do outro. O primeiro trecho da música, Região Norte, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos turistas e amputada pela consciência nacional, funciona como uma introdução e nos apresenta uma descrição da região norte, que, pelas palavras utilizadas, constroem a imagem sentimental do nortista em relação ao progresso prometido pelos exploradores. A forma como as palavras estão organizadas apontam deslizamentos de sentido que funcionam a partir de uma memória marcada na história sobre a exploração da Amazônia. Na canção, o norte é caracterizado como ferida, e a palavra ferida produz efeitos de sentido que retomam as marcas concretas dessa ocupação: desmatamento, precariedade da ocupação na organização dos espaços, mas apontam também a construção de uma imagem negativa desse lugar no país. É um lugar feio, violento, é o lugar do atraso. O que transita para a definição do sentimento do nortista em relação à exploração do tempo e de como tanto a região quanto ele, vistos pelo de fora. A correlação e a gradação entre as palavras aberta, sugada, amputada também produz sentidos que provocam uma percepção sobre o que o progresso deixa ou não ao chegar no norte. Pensar em progresso numa relação de classes é pensar no belo, que é uma ferida, porque a Amazônia foi rasgada pelas estradas, sugada pelo que veio de fora, no caso os turistas, e sustentada no discurso de que o turismo traz o capital. Essa região ficou com uma ferida aberta, sugada na relação com as outras regiões do país e amputada aos olhos do sujeito que vem de fora. O progresso prometido antes veio na exploração dos espaços e dos sujeitos numa tentativa de substituição dos cenários de Belém, destruir o ver-o-peso, construir um shopping, derrubar o palacete, construir um condomínio. E essas promessas de avanço, progresso, melhoria, retomam o passado e o atualizam nos discursos atuais sobre a COP30, que acontecerá em Belém no ano que vem. Quem quiser, venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. No refrão da canção, podemos capturar algumas tensões em relação ao trânsito da vinda no norte. A região amazônica, marcada pela exploração dos recursos naturais, pelo imaginário da riqueza em termos de fauna e de flora, irrompe metaforicamente,
Nesse território inesgotável, a Mãe Natureza serve de abrigo aos jacarés. O refrão inscreve no corpo desse ecossistema que dá vida ao planeta a vida dos sujeitos que lá residem, sugerindo como a vivacidade do território inesgotável transcende a natureza que resta em seu entorno como pressuposto. Por entre as veredas de um território vestido de bravura e de fascínio, marcados pelo imaginário de uma natureza infindável, vida e morte se misturam no cotidiano, e são significados a partir da figura do selvagem, do bom selvagem jacaré. Somos convidados a adentrar o norte, a desbravar a natureza selvagem. Quem quiser, venha ver. No entanto, como engrossa o refrão da canção, uma entrada atenta, um de cada vez. Aos habitantes de cá, cabem a atenção quanto aos riscos de um possível tropeço com os de lá. Em um tom de resistência, o refrão nos permite questionar a ação omissa de quem apenas observa a região inesgotável do topo de suas varandas fechadas, cujo campo de visão tomba apenas para um horizonte ilimitado de azul, para uma Amazônia rica, um norte inesgotável, enquanto nas ruas as cores são muitas, os entrelaçamentos infinitos, sustentados pelas mãos daqueles que tornam o cotidiano da região dua e metafórica familiar e habitável. A culpa é da mentalidade, criada sobre a região. Por que é que tanta gente teme norte não é com M? Nossos índios não comem ninguém, agora é só hambúrguer. Por que ninguém nos leva a sério? Só o nosso minério. Essa sequência discursiva retoma, por meio da memória, os eventos históricos e contemporâneos relacionados com a exploração social e ambiental da Amazônia. Já que, ao realizar a troca das letras que a SD sugere, nos deparamos com a palavra morte. Morte dos povos originários, morte de uma língua e de uma cultura, morte de recursos naturais gerada pela exploração em massa, morte de uma região que não possui visibilidade midiática e nem política. O autor ainda ironiza o estereótipo criado a respeito dos povos originários, fazendo referência ao ritual de antropofagia. Na SD, nossos índios não comem ninguém, agora é só hambúrguer. Ao mesmo tempo em que apresenta uma supervalorização daquilo que é trazido de fora, do outro. Esses movimentos na linguagem nos permitem prever que nesse corpus os sentidos se constituem e produzem efeitos contínuos de contradição. A música ainda possui outros dois trechos, que nós não vamos trabalhar a análise deles aqui na apresentação por conta do tempo, mas nós gostaríamos de compartilhar com vocês a letra para provocar também possíveis discussões posteriores. Aqui a gente toma guaraná quando não tem Coca-Cola, chega das coisas da terra, que o que é bom vem lá de fora. Transformados até a alma, sem cultura e opinião, o nortista só queria fazer parte da nação. Ah, chega de malfeituras, chega de tristes rimas. Devolvam a nossa cultura, queremos o norte lá em cima. Por quê? Onde já se viu? Isso é Belém, isso é Pará, isso é Brasil. Aqui nós temos então as referências usadas na apresentação e já gostaríamos de agradecer a escuta e a atenção de todos e também nos colocar à disposição de possíveis dúvidas e discussões a respeito do nosso trabalho. Obrigada.